We're watching for the coming of that glad millennium day, when our blessed Lord shall come, catch His waiting bride away. All the earth is groaning, crying for that day of sweet release, when our Savior shall come back to earth again. Oh, our Lord is coming back to earth again. Yes, our Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound, 1,000 years will have tempter then, after Jesus shall come back to earth again. How many's ready? Raise your hand. Oh, my. Oh, our Lord is coming back. Let's just stand and shake hands with one another. Our Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound, 1,000 years will have no tempter then, after Jesus shall come back to earth again. Oh, our Lord is coming back to earth again. Yes, the Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound, 1,000 years. Disciples today is so much different. Os discípulos hoje são tão diferentes, pois hoje eles tentam levar você a um berço, ou a uma manjedoura, ou a um Papai Noel, ou a um coelhinho para a Páscoa, ou a alguma outra coisa ao invés de a Cristo. Eles nunca levaram você à presença de Cristo. O Natal não é Cristo. Hoje eles o levam a algum outro lugar, a alguma estátua, a alguma igreja, a alguma organização, algumas leis doutrinárias, porém nunca o levam à presença de Cristo. Um verdadeiro discípulo genuíno o levaria diretamente à presença de Cristo, e dali Cristo mostraria a você o que você teria de fazer. Agora, o Espírito desapareceu do Natal, alguém disse hoje. Eu os ouvi no rádio, disseram um homem expondo um raciocínio, um ministro, acerca de tantas pessoas hoje dizendo: o Natal não é isto, e nós não deveríamos ter Papai Noel e coisas tais. E esse sujeito tentou tornar claro seu ponto, que se você tirasse o Papai Noel do Natal, você tiraria o Espírito. Você tiraria o espírito do Papai Noel. Isso é verdade. E o espírito do Papai Noel não é Papai Noel, algum mito da Alemanha, uma tradição católica alemã. Não é o espírito que faz o Natal. O espírito que Cristo indicou era o Espírito Santo, o qual não é uma celebração, porém uma adoração do Deus vivo. Porém, ele disse: tira-se o Papai Noel. Não há mais espírito de Natal. Poderia você imaginar um ministro dizendo isso no ar? Porém, isso é o que ele disse. Disse: tira-se o Papai Noel e não se tem mais espírito de Natal. Bem, talvez seja usando a palavra missa de Cristo. Você talvez não tenha muito disso. Porém, tire o Papai Noel da sua vida, abra seu coração e deixe Cristo entrar. Morra para estas coisas do mundo para ter o verdadeiro Natal. Sim, é muito diferente do que costumava ser, porém tem mudado. Não, Cristo não tem mudado. Os discípulos hoje são muito diferentes dos discípulos do passado. Hoje os discípulos trazem os oradores, ou os que buscam, melhor dizendo, ao contrário, os discípulos do passado que levavam o que buscava para a presença de Deus. E hoje, os discípulos do dia os trazem para a presença de alguma organização de igreja, alguma afiliação, algum credo, alguma doutrina, ao invés de levá-los para a presença de Cristo. Nós tomamos a palavra Natal. É muito raro você alguma vez ouvir o nome de Cristo ser mencionado.
não se ouve ser mencionado. As luzes e os enfeites estão voltados para o Papai Noel, não para Cristo. As pessoas mal sabem para que é o Natal verdadeiramente. Simplesmente o paganizaram até que se tornou todo pagão. É um grande dia comercial de celebração. Agora, se desejam fazer um dia comercial como o Dia das Mães, ou Dia dos Pais, ou Dia dos Filhos, ou Dia das Filhas, isso está bem. Porém, mantenha esse comércio fora do Natal. E eu vi um sinal há não muito tempo atrás, dizia: coloque Cristo de volta no Natal. Agora, levam-lhe a uma igreja, você aprende um credo, eles o trazem a um Natal, e o que você faz? Você vê um Papai Noel. Eles o trazem a uma igreja, você vê uma organização. Porém, Cristo os levou até a cruz. E quando você acha um verdadeiro discípulo que o dirigiu para Cristo, Cristo o trará até a cruz onde você é crucificado com Ele. E vida eterna dele e sua vida unem-se. E sua vida morre e você adquire vida eterna dele. E então você é um filho de Deus. Amém. Que diferença do discípulo do passado e do discípulo de hoje. Se você mencionar a um discípulo, eu gostaria demais de conhecer o Senhor Jesus. Bem, agora olhe, nós pertencemos a certa igreja. Venha e una-se a isso, una-se a nós. Está vendo? Ou nós pertencemos a esta certa sociedade e venha unir-se a isso. E agora, isso é o que você ouve. Porém, o próprio Cristo dirigiu as pessoas para a sua morte e disse: se um grão de trigo não cair na terra, fica ele só. Oh, como isso é diferente. Sim, Senhor, como é diferente. Porém, a sua vida e a vida dele encontram-se uma com a outra. Não na igreja, não no edifício, não num credo, não em boas obras, mas na cruz onde você é crucificado com ele. É aí onde você encontra Cristo. Você não o encontra por viver melhor, virar uma nova página, começar uma nova vida. Você não encontra a Cristo. Você encontra a Cristo somente na morte. Não numa manjedoura, não numa confissão. Crer em certos credos e fábulas, você não encontra Cristo ali. Um verdadeiro servo o leva até ele, e ele é a palavra. Você diz: então, irmão Branham, se Cristo estivesse na terra hoje, um verdadeiro servo o levaria até ele. Cristo. Bem, Cristo está aqui na forma da palavra, e a palavra traz vida, porque Ele é a palavra. Cristo é a palavra. Sim, Senhor. Ele próprio é a palavra. O verdadeiro servo sempre leva você à palavra. Agora, Ele é a palavra. Ele é esta Bíblia vivificada. E quando você morre para si mesmo com Cristo como um grão de trigo, então a palavra vive em você, dá os mesmos resultados como ela deu naquele grão de trigo vivo que havia de cair na terra. Amém. Vocês são participantes em sua ressurreição. Vocês são participantes com Ele em todas as suas bênçãos, em todas as suas manifestações. Vocês são participantes com Ele em tudo o que Ele fez. Agora, Ele é a palavra com a verdadeira interpretação dela. Agora você diz: nós cremos na Bíblia, Senhor, nós cremos na Bíblia. Porém, agora, se você cresce na Bíblia, Jesus disse isto na Bíblia, São João 14:12. Aquele que crer em mim, as obras que eu faço, também as fará. Essa é a verdadeira interpretação da Bíblia, pois o próprio Deus está em você, falando a sua própria interpretação. Glória! Essa é a verdadeira interpretação. Deus em você, interpretando suas próprias palavras. Amém! Não disse Jesus: estes sinais seguirão aos que crerem?
Deus em você, dando sua própria interpretação. Você não tem que olhar para uma outra pessoa, dizer, a palavra diz isto. Creia nela, e ela interpretará a si mesma, porque é Deus usando você para interpretar sua própria palavra. Amém! Cristo é a interpretação viva de sua própria palavra. Vamos olhar para como ele interpretou a palavra. Agora, se ele tem a interpretação correta, agora, nós vamos aqui até os metodistas, eles dizem, nós temos a interpretação correta. Os batistas, eles dizem, nós temos a interpretação correta. Presbiterianos, nós temos a interpretação correta. Igreja de Cristo, assim chamada, nós temos a interpretação correta. Todas elas têm a interpretação correta. Elas são todas diferentes umas das outras. Então, há algo errado em algum lugar. Agora, a única maneira que nós podemos encontrar é encontrar a maneira que Jesus disse aos judeus como interpretar a palavra. Amém! E se Cristo disse assim, isso o faz correta. Os metodistas dizem a maneira que nossos irmãos a interpretam, o concílio. Os batistas dizem a maneira que nós a interpretamos. Os presbiterianos dizem a maneira que nós a interpretamos. Porém, é a maneira que Jesus a interpretou que está correto. Vamos olhar como ele interpretou a palavra. Ele disse, se eu não faço as obras da palavra de meu Pai, não creiais em mim. Isso encerra. É assim que ele interpretou. Ele disse, se não podeis crer em mim, crede nas obras que eu tenho feito. E se eu não faço as obras de meu Pai, não creiais de modo algum. Amém! Isso encerra. Aquele que crer em mim, as obras que eu faço, ele também as fará. Agora, tem que haver algo correto e algo errado, ou então o que nós estamos fazendo, do que nós estamos brincando? Para que estamos nós indo por aqui fingindo ser cristãos e fazendo isto, aquilo e aquilo mais, reunindo-nos a esses credos e apertando mãos com esse tipo de pentecostes, ou aquele, ou metodista, ou presbiteriano, ou batista, ou católico? De que se trata tudo isso? O que nós estamos fazendo? Brincando de esconder o apagador, de gato e rato? Onde nós estamos? Então há somente uma maneira, somente um fundamento, há somente um caminho seguro. É a interpretação que Jesus deu à palavra. Aleluia! Essa é a interpretação que está correta. Disse, se eu não faço as obras que Deus disse que eu faria, então não creiais em mim. Amém! Essa é a interpretação. A interpretação de hoje é, Jesus disse, aquele que crer em mim, as mesmas obras que eu faço, ele também as fará. E a Escritura também disse, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus disse, assim é como sabeis se eu vim de Deus ou não, assim é como chegar a saber. Eles disseram, agora espere um minuto, temos por pai Abraão. Ele disse, nossos pais comeram maná no deserto e Jesus disse, estão todos mortos. Nós bebemos água da rocha ferida e todos eles estão mortos. Ele disse, porém, eu sou aquele pão da vida que veio do Deus do céu. E não sou eu que fala, é meu Pai que habita em mim. Ele é o intérprete daquela palavra divina. E ele prova de novo que ele é Deus, porque ele está fazendo exatamente comigo o que ele disse que ele faria. Amém! Essa é a Escritura. Essa é a mensagem para se levar às pessoas, não um berço, não uma manjedoura. O Natal não é mencionado no livro inteiro da Bíblia. Nenhuma só vez Jesus mencionou o seu nascimento para eles, porém, para a sua morte. Nenhuma vez sequer Jesus disse, una-se a uma igreja. Nenhuma vez sequer ele disse, recite um credo. Porém, ele disse, vinde a mim. E ele disse, aquele que vem, as obras que eu faço, o seguirá, assim como está em mim. Pois se eu não faço as obras do Pai, não creiais em mim, porque a palavra disse que quando o Messias viesse, estas coisas ocorreriam. Ele será um profeta. Sim, ele seria um profeta. Ele seria um vidente, como Moisés foi.
O coxo saltaria como um servo, o cego veria, o surdo ouviria. Ele mostraria nele como ele poderia operar os sinais do Messias. Agora, se os sinais do Messias não vindicam o meu ministério, ele disse, então não creiais em mim. Porém, aqui está onde vós interpretais a palavra, ele disse. Se eu não tenho estes sinais, então não creiais. Porém, se eu produzo os sinais e vós não podeis crer em mim interpretando a palavra, crede nos sinais, pois eles falam da palavra. Essa é a verdadeira interpretação dela. É isso. Essa é a mensagem. Você não tem que tomar a palavra de ninguém. Você não tem que unir-se a nenhuma igreja. Você não pode unir-se a uma igreja. Você pode unir-se a essas organizações, porém, a Igreja de Deus, você nasce nela do Calvário. Você diz, bendito seja Deus, eu nasci sim, irmão Branham. Então as obras que Jesus fez, você também as fará. É o que Jesus disse, está vendo? As obras que eu faço, o quê? Ele disse, as obras que eu faço testificam de mim. Aleluia! As obras que eu faço, elas dão testemunho. Você não está vendo? Em outras palavras, os sinais do Messias? Vós não podeis ver o que o Messias havia de fazer? E não credes que eu tenho a interpretação correta da palavra? Então por que meu Pai a está confirmando? Pensais que eu sou tão duro com vossas organizações? Ele disse. Se vós pensais que eu sou tão radical e vós dizeis que eu sou um demente, que eu tenho um demônio, que eu perdi meu juízo. Eles disseram a Jesus que ele havia perdido o juízo. Perder o juízo significa louco. Tu estás louco. Tu não pertences aos nossos grupos e tu estás aqui como um demente. Tu perdeste o juízo. Então Jesus pôde dizer-lhes isto. Então, se vós sois de Deus, onde estão os sinais de Deus? Se vós credes em Moisés, onde estão os sinais de Moisés convosco? Se vós credes nos profetas, onde estão os sinais dos profetas convosco? Logo, se vós não podeis crer que eu tenho a interpretação correta, crede nos sinais, pois eles testificam que eu estou certo. Aleluia! São eles que testificam de mim. Eles dão testemunho se eu estou certo ou não. Todo aquele que o Pai me deu seguirá isto e chegará a isto. E ninguém poderá vir a não ser que o Pai o chame. Correto. Todavia, ele havia feito tantas obras. A Bíblia disse, todavia eles não puderam crer nele, porque Isaías disse, eles têm ouvidos e não podem ouvir, olhos e não podem ver. Eles estão cegos como um morcego. Todavia, eles não podem ver, porque os profetas disseram que eles não poderiam. Agora, a mesma coisa é hoje, como foi então. Sim, disse, se não podeis, eu faço as obras. Não sou eu que estou falando a palavra, não sou eu que faço as obras, pelo contrário, é meu Pai. E se vós sabeis o que Deus foi criador. Deus foi aquele que estava em Moisés. E Deus em Moisés predisse meu dia. Deus estava no Antigo Testamento, ele disse, a fim de dizer, aquele que estava nos profetas vos disse que aquele profeta principal viria algum dia, e para ele os filhos seriam ajuntados. Se vós não podeis crer que eu estou interpretando a palavra para vós, então crede nos sinais, pois eles falam de mim. Eles não puderam crer, eles não puderam ver. Ele era Deus em carne porque o que ele era? Ele era a palavra manifestada. Ele era o que Deus havia prometido. Ouça, Tabernáculo Branham. Preparem-se nesta noite de véspera de Natal, estão vendo? Se ele não fosse, então Deus não o teria vindicado. Certamente. Em outras palavras, ele poderia dizer, qual de vossos grupos, fariseus, saduceus, ou seja o que fossem, qual de vossos homens, qual de vossos sumos sacerdotes, qual de vossos eruditos, Deus usa para falar sua palavra e manifestá-la para dizer que está certa?
Bem, eles podem ter dito, nossos homens são instruídos, nós somos sábios, nós conhecemos essa Bíblia de geração a geração. Bem, então, por que Deus não faz isso viver novamente naqueles homens, se é a palavra de Deus? Eu e o meu pai somos um, não três. Nós somos um. Deus está nele. Deus fala através dele. Ele não pertence a si mesmo. Porém, ele é a voz de Deus através de lábios humanos. Aleluia! E cada crente hoje à noite é da mesma forma. Possuído, tão completamente rendido, até que suas palavras tornam-se como as palavras de Cristo. Ele fala e a palavra é feita carne. Ele fala e a palavra é manifestada. As obras que eu faço, vós também as fareis. Estes sinais seguirão os que crerem. Isaiah said, in the 42nd chapter we just read, great light has come. Isaías disse no capítulo 42 que nós lemos há pouco, grande luz tem vindo. Luz! Oh, eu não desejo sair do tema, porém a maior luz que já brilhou estava brilhando naquele humilde pequeno nazareno. Um homem sem nenhuma beleza para que nós o desejássemos. Um homem sem instrução mundanamente falando. Um homem que não conheceu os rituais e as coisas deste mundo, porém podia atar demônios, ressuscitar mortos, e demônios tremiam. E Deus o reconheceu do céu e respondeu, este é meu filho amado. Não diante dos plutocratas, porém diante de um grupo selecionado que ele havia chamado grande luz. Ora, uma luz maior estava brilhando de sua palavra. O que era a palavra? Cristo! Ele era o quê? A palavra vivificada. E a palavra vivificada deu uma luz maior do que ele deu quando ele disse, haja luz em Gênesis 1. Aquela foi luz de criação, uma criação mortal, a qual deve cair. Porém, sua palavra era vida eterna e luz eterna. Quando um homem crê nisso, tem luz eterna. Luz para aqueles que se assentam nas regiões das sombras da morte. Mateus 4. Trazer luz aos gentios que estavam possuídos e condenados por Deus em seus ídolos. Porém, ele veio como uma luz. O que ele disse? Tua palavra é luz para o caminho, luz para iluminar o caminho para meus pés, para guiar-me. E hoje a luz de Deus é a palavra de Deus manifestada. A luz manifestada. A luz são as obras de Deus faladas pela palavra de Deus vivificada. E é uma luz maior do que era no início da criação. Amém. Luz. Ele é lâmpada para o caminho, meus. Oh, Deus. Luz, a palavra. Nas trevas como nós estamos hoje, cheios de credos e denominações, cheios de sensações e fanatismos, abrimos os corações para sepulcros de qualquer tipo de espírito que até mesmo negaria que esta palavra é a verdade e diria, os dias dos milagres passaram. Não há tal coisa como batismo do Espírito Santo ou falar em línguas, profetas e assim por diante. Eles morreram anos atrás. Então ver Deus no meio das trevas, as trevas de credos, as trevas de denominação, tomar sua palavra e um grupo de pessoas que creiam nela e resplandecer sua palavra e sua luz. A mais luz, ela é luz eterna, mais do que era no início da criação. Haja luz e houve luz, certamente. Agora, Jesus nunca disse agora que ele ia levá-los a Belém. Jesus nunca disse aos gregos quando eles vieram
Agora, apenas um momento. Se vós quiserdes ver isto, eu vos levarei de volta a Belém, onde eu nasci, e eu vos direi como aconteceu lá naquele tempo. Não foi assim. Ele os dirigiu a um lugar futuro se eles desejassem conhecê-lo. Se desejais me conhecer, em outras palavras, eu não vos levarei a tempos passados e vos direi quando eu nasci em Belém e a respeito de tudo isso. Eu vos dirigirei a um lugar onde eu vou ser crucificado por vós. E ali, se vós fordes crucificados comigo, e levardes a vossa cruz e me seguirdes, vós sabereis quem eu sou. Caso contrário a isso, vós nunca aprendereis isso através das vossas artes antigas. Vós nunca... Bem, você diz, irmão Branham, porém nós aprendemos isso através da arte da Bíblia. Não aprendemos. Se nós aprendemos isso através da arte da Bíblia, então por que os fariseus não o compreenderam? Não se aprende através da arte da Bíblia, porque nós temos artistas demais tentando pintar isso. Porém, a Bíblia está certa. Porém, Deus é o artista. Os credos hoje dizem, una-se a isto. Diga esta doxologia. Repita o credo dos apóstolos. Una-se à nossa igreja. Dê um aperto de mãos. Seja batizado em nome de Pai, Filho e Espírito Santo. Isso são credos denominacionais. Correto! O artista não pintou o quadro dessa maneira. O artista pintou que Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje, eternamente, aquele que ouvir as minhas palavras e crer naquele que me enviou tem vida eterna, as obras que eu faço ele também as fará. Estes sinais seguirão os que crerem. Essa é a maneira que o pintor pintou. Logo, quando Deus reflete isso, você sabe que você encontrou a pintura correta. Fora disso, você está com uma cópia falsa. Amém. Tome essa velha cópia falsa de algum tipo de credo e jogue a coisa pela porta fora hoje à noite. E tome a luz do Evangelho da Bíblia e deixe o pintor pintar Cristo em você. Amém. He lives, He lives. Christ Jesus lives today. He walks with me and talks with me along that narrow way. He lives, salvation to impart. You ask me how I know He lives. Again, everybody. He lives. He lives. Christ Jesus lives today. He walks with me. He talks with me along that narrow way. He lives. Salvation to impart. You ask me how I know He lives. Let this great audience say, Hallelujah. Hallelujah. The Lord lives. The Lord lives. Praise His name.